Fala, queridos, graça e paz. Hoje nós estamos num novo trimestre, uma nova lição. Estaremos estudando hoje pela editora CPAD. Foi muito solicitado, algumas pessoas pedindo para fazer o vídeo também, referente à CPAD. Lembrando que o nosso canal, eu aqui não respondo, não tenho nenhum tipo de representação, não represento a CPAD, não represento nenhuma instituição, não represento também a editora Betel nos vídeos da Betel. Inclusive, se você não assistiu os vídeos da Betel, pode dar um pulinho lá e assistir os vídeos também da editora Betel. As lições estão também uma benção. Convido a você a assistir. E hoje nós vamos falar sobre a nova lição da CPAD, que o título é O Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Esse é o nosso título da nossa lição. Nós estaremos estudando a respeito de Jesus através do Evangelho de João. Eu te convido a ingressar neste momento no estudo do Evangelho de João através da nossa lição da CPAD. O título da nossa lição é o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Está em João capítulo 1, versículo 4. Eu não vou explicar aqui muito esse textual, até porque ele é o tema da lição, e no decorrer da lição aqui nós já vamos comentar muito sobre esse textuário. Então, eu não acho necessário nós comentarmos sobre esse textual. Vamos partir direto para o nosso texto de referência e nós vamos analisar alguns textos no nosso texto de referência aqui, que está lá em João. Vamos ler do 1 até o 14. João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 14, que diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Gente, o texto aqui ele já é o embasamento da lição, inclusive o embasamento da lição toda de hoje. E aí, eu até aproveito para ressaltar que a gente precisa ter até uma atenção aqui, até para quem é professor, de não entrar muito no texto agora, de início, porque senão a sua lição fica redundante. Quando chegar lá no tópico 1, tópico 2, tópico 3, você já falou tanto aqui na introdução a respeito do texto base, do texto de referência, que aí quando chegar lá na frente, você vai ficar assim, ó, como eu falei, só repetindo isso. Por quê? Porque você acabou esgotando todo o assunto da lição somente no texto aula. Então, assim, isso é para quem vai dar aula, para quem é professor, alguém que for fazer uma administração a respeito. Né? Agora, o nosso estudo, quando a gente vai fazer a nossa devocional, ou o nosso estudo, aí sim a gente já tem que vir cavando daqui. Daqui a gente já vem cavando desde o primeiro versículo até o último versículo. E eu separei aqui 3 pontos aqui, justamente tendo o cuidado para não entrar muito no tema, para não tomar os demais conteúdos. O primeiro tema que eu trouxe é justamente Jesus como centro da criação. Esse foi o primeiro tópico aqui que eu topifiquei, né? Até porque João ele começa já apresentando Jesus e fazendo referência lá em Gênesis, lá na criação, lá no período, lá no período da criação. Então, eu topifiquei aqui. O segundo ponto, dentro do texto, ele apresenta João Batista,
E ele diz, ó, apesar de todos os feitos de João Batista, gente, ó, peraí, tá? Ele não é a, o Messias. Ele veio preparando o caminho. Eu coloquei até uma referência aqui, que nem está na lição, eu coloquei, que é justamente em Atos 19, para a gente ver a função de João Batista. Em Atos 19, quando Paulo ele chega em Efésios, ali na cidade de Éfeso, aos Efésios, para poder pregar o Evangelho, e ele pergunta ali, vocês já receberam o Espírito Santo? Vocês já foram batizados no Espírito Santo e tal? E o que os irmãos ali de Éfeso respondem para Paulo? A gente ainda nem sabe quem é esse Espírito Santo, nós ainda nem temos conhecimento. E aí, Paulo pergunta a eles, então vocês foram batizados em qual batismo? E eles responderam, nós fomos batizados no batismo de João. Ou seja, lá em Éfeso, bem distante, o evangelista, ou melhor, o preparador do evangelho, João, já havia conseguido levar sua mensagem até lá, seja pelos seus discípulos, né? Mas a mensagem do arrependimento de João Batista, já havia chegado até lá. Ou seja, o caminho já havia sido preparado. E aí, Paulo, ele apresenta e fala assim, isso aí, ó, o caminho já foi preparado, só que eu preciso apresentar uma novidade para vocês. João ele veio e ele apontou que viria um que seria maior que ele. Então, e esse já veio, e é Cristo. E aí eles aceitaram e foram batizados ali no batismo de Jesus Cristo. E posteriormente, após a imposição de mãos de Paulo, eles também foram batizados no Espírito Santo. O fato é que lá em Éfeso, é, a pregação de João Batista já havia chego como uma forma de preparação do caminho para que Jesus Cristo ele pudesse se apresentar, pudesse chegar, e João Batista teve essa função, e isso ocorreu de fato. Um outro ponto, dentro do texto ainda, aqui resumindo, tá? É justamente a questão do plano de salvação, que é apresentado em João capítulo de número 1, quando vai dizer que o verbo se fez carne, habitou entre nós, tal, 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 e vai finalizar dizendo, e vimos a sua glória como a glória do Filho, ou do unigênito do Pai, apresentando justamente Jesus Cristo como Filho de Deus, vindo de Deus, o Filho de Deus, e o cumprimento do plano de salvação, o cumprimento da obra de salvação. Vamos para a introdução? A introdução, eu separei aqui os quatro aspectos, ou uma comparação entre os quatro evangelhos, que é basicamente isso aí que está falando na introdução. Lembrando que o nosso objetivo aqui não é ficar lendo texto por texto, lendo a introdução, lendo o tópico 1, lendo o tópico 2, e sim trazendo uma explicação geral, um contexto geral sobre cada tópico. Essa é a nossa ideia aqui. E aí, na introdução, o que é feito na introdução? Justamente uma comparação entre os quatro evangelhos. Existem os três, que são chamados sinóticos, que eles são chamados assim justamente porque eles seguem numa mesma linha, seguem numa mesma visão, apesar de pontos pequenos de diferença, os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são bem parecidos. Enquanto João é um evangelho que se distancia em muito dos demais três evangelhos. Então, Mateus, só para vocês entenderem aqui mais ou menos, Mateus se preocupa, não que ele não se preocupe, gente, com a divindade de Deus, até porque todos eles apresentam Jesus como Cristo. Então, não que eles não se preocupem com essa divindade de Jesus, né, como ungido, como Messias, né, como Salvador. Sendo que Mateus, se você perceber bem, ele começa com genealogia. Por quê? Porque ele está preocupado justamente na questão humana, de apresentar que ele veio cumprindo ali, que ele veio da linhagem de Davi e tudo mais, ou seja, toda uma preocupação de mostrar Jesus como um homem cumpridor da lei, que veio ali como cumprimento das profecias, que ele era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Sempre tem essa preocupação, sempre, tanto que você vai ver dizendo, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal, para que se cumprisse isso. Aí apresenta a genealogia de Jesus, né? Ou seja, preocupado com a questão humana de Jesus. Entenda, não que não estava preocupado com a espiritual, mas focando nessa questão humana para apresentar Jesus como Cristo. Marcos, né, segundo alguns estudiosos, ele vai escrever para os romanos e vai apresentar Jesus como um servo,
como alguém que veio para servir. Lucas vai apresentar Jesus como um homem perfeito, olha só, focado em questões humanas, focada em questões relacionadas ao homem, ao ser humano. E aí Lucas, escrevendo para os gregos, ele vai apresentar Jesus como esse homem perfeito, assim como os gregos tinham essa busca por essa perfeição. Agora olha João. João, ele ao invés de começar com genealogia, mostrando questões humanas, questões terrenas, João ele já começa apresentando a divindade de Jesus Cristo. Então, a preocupação de João aqui já está, não que não seja na mesma linha que os outros, porque no final todos vão apresentar Jesus como Salvador, como ungido, como Messias. Para você ver que inicialmente o Evangelho de João ele já começa de uma forma mais espiritual. Então, eu entendo que os outros são por uma forma mais carnal, apresentando fatores carnais para apresentar Jesus como o cumprimento, né, como o ungido, como o homem perfeito, como o enviado de Deus. E João, ele já começa já na seara espiritual. No princípio era o verbo estava com Deus, ou seja, ele não está limitado a questões humanas, ele não está limitado a ideologias, a razões humanas. E aí, João, segundo alguns estudiosos, né, ele escreve para a igreja, e é por isso que seria um livro aí mais espiritual, um livro mais preocupado com questões espirituais. Você vai ver, inclusive, que o livro de João, ele tem pontos que os outros livros não têm, e sempre num viés mais espiritual. Algumas passagens, alguns textos, até o texto inicial mesmo, você não vai achar nos outros evangelhos. Ali a questão do casamento, o primeiro milagre de Jesus, Jesus dizendo, pera, ainda não é minha hora. Você vai achar no Evangelho de João, Jesus dizendo que quem crê nele, rio de água viva fluirá de dentro dele. A gente estava falando do Espírito Santo. Você vai achar no Evangelho de João, capítulo de número 7, algumas outras instruções aos discípulos, alguns outros pontos que os outros evangelhos não vão tratar, não vão ter tanta preocupação concernente a isso, e você vai ver que o Evangelho de João ele vai focar. Tá? E aí eu entendo como o Evangelho que tem uma visão mais espiritual das coisas. Não que os outros não tenham, tá? Mas essa aí é uma interpretação que eu tenho. Vamos avançar aí o primeiro tópico, que vai falar justamente sobre o Evangelho de João, vai falar sobre a autoria, né? E aí eu também não vou ler os tópicos aqui, eu apenas fazendo um resumo aqui de cada tópico. O primeiro tópico, justamente, que fala sobre a autoria do Evangelho de João, eu separei o versículo de número 23 e 24, onde Jesus ele vai dizer, né, que João ele não iria morrer. João não iria experimentar a morte, não seria um mártir. E Pedro quer ali tentar saber, né, que Jesus dá uma resposta e fala, ó, o que te importa tu? O que importa? Segue-me tu, você me segue. O que vai acontecer com vocês, com um, com o outro, ó, vocês têm que apenas me seguir. E aí, depois disso, divulgou-se, versículo 23, divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Então está dizendo aqui justamente, né, sobre João, e aí João responde dizendo, ó, este é o discípulo que testifica destas coisas e a escreve, ou seja, esse discípulo que Jesus disse que não iria experimentar a morte, não iria morrer, é esse que está escrevendo esse livro. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então aqui a gente tem a base para poder justamente dar a autoria do Evangelho a João. Esse aqui é o último capítulo de João, salvo engano, capítulo 21, eu esqueci de colocar aqui, mas salvo engano 21. E a gente vai ver aqui justamente que João ele apresenta a narrativa, o que aconteceu, os fatos ali de Jesus falando que João não iria morrer. E mais para frente, né, ele se identifica dizendo, olha, quem escreveu esse livro é justamente esse discípulo que Jesus falou que não iria morrer. Esse, então, trazendo aqui uma comprovação dentro do livro de que foi João quem escreveu esse livro. E quem era o apóstolo João, o discípulo de Jesus? O apóstolo João, ele era justamente irmão de Tiago. Você vai ver isso, inclusive, lá em Mateus, quando Jesus começa ali a buscar os seus discípulos, e ele chama justamente Tiago e João.
E existem, inclusive, alguns autores que vão dizer que João possivelmente era até mais novo do que Tiago, por causa da forma que está escrita, colocando o nome de Tiago primeiro e o nome de João por segundo. Porque, segundo alguns estudiosos, né, o nome do mais velho, ele geralmente vinha na frente. E o filho de Zebedeu, ou seja, ambos eram filhos de Zebedeu. Tem até aquela história, né, quando a mulher ali, a mãe de ambos chegam até Jesus e pede para um sentar de um lado, sentar de outro, né? E Jesus pergunta se eles poderiam beber o cálice que ele iria tomar. E, inclusive, o próprio Jesus afirma, fala, de fato, eles vão acabar bebendo sim. E isso aconteceu, né? Tiago, por exemplo, ele foi morto, João sofreu, foi torturado, foi exilado, né? Enfim, foi é, uma luta para poder a mensagem do reino chegar até os dias atuais. E um ponto interessante que eu coloquei aqui é justamente o versículo 56 de Mateus, que vai dizer assim: entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então aqui estão apresentando três pessoas: Maria Madalena, Maria, que é a mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ou seja, está dizendo ali no período da crucificação as três pessoas quem estavam ali. Olha só para a gente contextualizar isso aqui. E se você não tiver firmeza sobre isso aqui, não é bom nem você levar para a sua aula. Isso aqui é mais um conteúdo auxiliar na lição. E aí o versículo 40 de Marcos 14 vai trazer a mesma história dentro do mesmo fato, só que sobre um outro olhar. Olha só. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e José e Salomé. Então, aqui já apresentou o nome Salomé. As mesmas pessoas que estavam lá, só que no versículo anterior apresenta como mãe dos filhos de Zebedeu. Nesse versículo de Marcos, aqui, 14:40, já dá um nome, Salomé. Então, segundo alguns estudiosos, o nome da mãe do apóstolo João seria Salomé, e o nome do pai seria justamente Zebedeu, né, que isso aí nós já sabemos. Um outro fato interessante é justamente o versículo número 25. Eu esqueci de colocar aqui a referência, mas se eu não me engano, é de João, tá? O próprio João, acho que é capítulo 20, versículo 25, ou capítulo 19, versículo 25, vou corrigir aí. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Você vê que ele adiciona uma informação aqui, porque os versículos, ou os versículos anteriores, apresenta Maria Madalena e apresenta Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José. Aqui, essa Maria, mãe de Tiago, o menor e José, ela já é chamada de mulher de Clopas. E apresenta uma outra pessoa que vai dizer a irmã da mãe de Jesus. Alguns estudiosos interpretam aqui, analisando esses três textos, que essa irmã da mãe de Jesus seria Salomé, que está narrada em Marcos 14:40, e seria a mãe dos filhos de Zebedeu, que está narrado em Mateus 27:56, né? Só que no livro de João ele apresenta como a irmã da mãe de Jesus. Logo, se isso for verdade, de acordo com essa linha de interpretação, e ela for de fato a irmã da mãe de Jesus, logo João passaria a ser primo de Jesus. E isso até explicaria muitas questões relacionadas ali à proximidade. Por exemplo, você vai ver que todos os discípulos abandonaram Jesus no período da crucificação. Só teve um que ficou no período da crucificação ali, que foi João. Tanto que quando Jesus está na cruz, sendo ali próximo da morte, ele olha para João, ele olha para Maria, sua mãe, e vai dizer: olha, mulher, eis aí o seu filho. E ele olha para João e fala: olha, João, eis aí a sua mãe. Né? Então, assim, foi o único discípulo que acompanhou Jesus ali até o período da crucificação. Todos os demais
eles abandonaram, mas isso é um fato aqui complementar, tá, gente? Se você não tiver, inclusive, aí convicção do que apresentar, de como apresentar, é um fato mais para conhecimento, para você conhecer, tanto que o estudo aqui, né, é um conteúdo complementar. Tanto que nós nem lemos aqui o que está na lição, o que está escrito lá, é só um conteúdo complementar mais dentro de cada tópico. Então, segundo algumas linhas de interpretação, seria justamente assim, a mãe de João e de Tiago, né, seria justamente Salomé, o pai seria Zebedeu, e Salomé, teoricamente, seria aí a irmã da mãe de Jesus, a irmã de Maria, mãe de Jesus. Outro ponto que é interessante a gente ressaltar aqui é que a gente fala que é o discípulo do amor. Ah, que João, ele é o discípulo do amor, tal, aquela ideia mais romântica, né, mais carinhosa. Só que Tiago e João, eles eram chamados, né, de o quê? Filhos do trovão. Por quê? Dá a entender, pelo apelido, pelo nome que eles recebiam, que eles não eram muito fáceis, né? Que eles não eram tão sossegados assim como parece. A gente às vezes acha, né, que é o discípulo do amor, tal, aquela coisa toda, mas tanto é que eles estavam lá. Eu vou sentar à sua direita, outro vou sentar à esquerda. Quando ocorreu um fato, falou, ó, não vale a pena a gente orar aqui, não, Senhor, não é melhor orar e pedir para que. Então, eles eram um pouquinho agitados, né? Não tão calmos assim como muitas das vezes a gente olha e pensa, né? Que era. Qual outro ponto eu posso ressaltar aqui? A data, né? A questão da data aí. Aí tem alguns autores que aumentam um pouquinho, alguns estudiosos que aumentam esse lapso aqui temporal de 60 a 100 depois de Cristo. Outros colocam aí, né, de 80 a 90, como foi posto na lição, depois de Cristo. O fato é que provavelmente João ele já escreveu esse evangelho já numa certa maturidade, numa certa idade. E em falar de idade, existem algumas pessoas, isso é também um ponto complementar aqui, que defendem que João ele tinha menos de 20 anos. Isso é dada uma informação a respeito de tributo, que quando Jesus ele precisa pagar o tributo, ele paga o tributo apenas para ele e apenas para Pedro, tá? E uma pessoa, segundo, né, a própria lei de Moisés, não dá para entrar aqui em detalhes, né? Mas você pode dar uma pesquisadinha aí. Segundo a lei de Moisés, você só pagava o tributo após os seus 20 anos de idade. E alguns vão perguntar, então Mateus, por que Mateus não pagou o tributo? Né? E ele era um publicano, para ser um publicano talvez ele tinha que ser maior de idade. Mateus era um publicano, então mesmo a questão da idade, por ele ser um publicano, ele seria isento da contribuição, tá? Ele tinha isenção de contribuição por ser justamente um publicano. Existem pessoas que defendem que os discípulos de Jesus, uma grande maioria deles, com exceção de Pedro e talvez de Mateus, todos eles tinham eram menor de 20 anos de idade, tá? E é por isso que a data, né? Por exemplo, aqui, ó, escreveu por volta de 80 e 90 depois de Cristo, ou seja, se os discípulos, ali no período de Jesus, por exemplo, tivessem uns 30, 40 anos, aqui eles já estariam com uma idade já muito, muito avançada mesmo. Tá? Existem gente que até supõe que foi escrito em 100, né, depois de Cristo, no ano 100 depois de Cristo. Então, de fato, eles eram, se você for nessa linha de visão, tem uma certa probabilidade de eles terem ali uma idade inferior a 20 anos. Mas é só um conteúdo aí também complementar. O Evangelho de João, tópico 1. O propósito do Evangelho. Né? O propósito do Evangelho é justamente apresentar Jesus como o Filho de Deus. Esse é o propósito do Evangelho. Né? O livro ele não humaniza, eu coloquei aqui, mas ele espiritualiza. E apesar de apresentá-lo como homem, nós vamos ver até em alguns tópicos posteriores, né, quando ele fala, e o verbo se fez carne, ou seja, o verbo e o divino se transformou em um carnal, em um ser carnal. E o propósito, um dos propósitos principais do Evangelho é justamente apresentar essa divindade de Deus, apresentar de Jesus, apresentar Jesus como filho,
de Deus, aquele que é o Filho de Deus mesmo, que veio da essência. E nós vamos ver isso aí também um pouquinho mais para frente. Dentro do tópico 1, vai falar sobre a natureza de Jesus, e eu até trouxe aqui Filipenses 2,7, onde vai dizer: antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Gente, tem muita confusão a respeito disso. As pessoas têm muita dificuldade em interpretar esse texto e entendem até que Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. Aí entra naquela questão: quando Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus era 100% homem, é 100% Deus. Quando Jesus chorou, Jesus era 100% homem. Quando Jesus venceu a tentação no deserto, 100% Deus. Gente, essa interpretação é equivocada. Porque senão você quer apresentar uma hora ele como Deus, uma hora como homem. Uma hora como Deus, uma hora como homem. E aí, se eu apresentar dessa forma, seria covardia para o ser humano. Por que covardia? Porque Jesus ele veio mostrar que como homem ele venceu. E como homem, todos nós podemos vencer. É claro que é através do sacrifício dele que nos redimiu de todo o pecado. Tanto que Romanos vai dizer isso: todos pecaram e destituídos foram. Né? Mas graças a Jesus, ou seja, então é graças a ele, nenhum homem sozinho consegue, mas graças a eles nós temos a remissão dos nossos pecados. Mas quando Jesus ele vem na Terra, o texto antes esvaziou-se a si mesmo, está dizendo que ele abriu mão da sua divindade. Ele abriu mão do seu poder, da sua glória. Ele abriu mão da sua glória, abriu mão do seu poder. Gente, então os milagres que ele fez como homem. As curas que ele fez como homem. Morto que ele ressuscitou, fez como homem. Jesus disse: aquele que crê nele fará as obras que ele faz e ainda maiores do que as que ele fez. Então existe a possibilidade de aquele que acredita em Jesus fazer ainda obras maiores do que ele fez. Então não é pelas obras que você mede quando Deus está sendo divino, quando Deus está sendo homem. O que torna Deus ser um ser divino é porque ele não pode negar a sua essência. Ele não pode negar a sua origem. Ele veio de Deus. Ele veio dos céus. Ele veio como um filho de Deus. Então, independentemente de ele abrir mão de todo esse poder na sua essência, é como se no seu DNA não tinha como mudar. Né? Não tem como ele negar a sua essência. Mas tudo que ele fez aqui na Terra, ele fez como homem. Tanto que Jesus ele só iniciou seu ministério lá em Mateus, capítulo de número 4, após ele ser batizado e descer sobre ele como uma forma de uma pomba o Espírito Santo. Ou seja, ele precisou ser revestido do Espírito Santo para aqui na terra ele conseguir passar por tudo que ele passou e fazer tudo que ele fez. É por isso que ele vai falar para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos fizeram o quê? Ficaram. Depois do revestimento de poder que aconteceu em Jerusalém, eles serem cheios do Espírito Santo, que eles tiveram capacidade, uma capacitação extraordinária para sair e pregar. Tanto que esse não é Pedro? Esse não é o pescador lá da Galileia? Como é que ele está falando assim desse jeito? Aonde ele tirou tudo isso? Como ele aprendeu isso? Ou seja, uma capacitação vinda da parte de Deus, extraordinária. Então Jesus, quando ele foi batizado ali nas águas, no batismo de João, e desceu sobre ele o Espírito Santo, é como se naquele momento, como homem, ele precisasse de uma capacitação espiritual, através do Espírito Santo, assim como ele mandou os seus discípulos ficarem em Jerusalém, para poder fazer a obra. E todas as obras que ele fez aqui na terra, ele mesmo disse: vocês têm a possibilidade, se acreditarem em mim, de fazer obras ainda maiores. Então, gente, não se mede a divindade de Deus pelos milagres. Todos os milagres que ele fez como homem. Por que Jesus e como você mede a divindade de Jesus? João, ele no princípio era Deus, estava com Deus. Então ele veio do Pai. Ele veio do Pai. Ele não tem como ele negar a sua origem.
Não tem como ele negar a sua essência, não tem como ele negar a sua origem. É isso que faz ele ser 100% Deus. E pronto, tá, gente? Não se mede a divindade através dos milagres, através dos feitos de Jesus. Ah, mas Jesus sabia isso, Jesus sabia aquilo. Ele tinha o Espírito Santo, filho. Ele tinha o Espírito Santo. Pedro, quando Ananias e Safira, né, chegaram até lá, aos pés dos apóstolos, eles não sabiam que eles estavam mentindo? Como é que eles sabiam? Eles tinham o Espírito Santo que revelava. Então, de igual modo, Jesus era uma pessoa cheia do Espírito Santo desde o ventre, na verdade. Porque quando Maria visita Isabel, ali no ventre, ambos já sacudiram ali, né? E a presença do Espírito Santo foi manifestada ali. E a vida de Jesus, o ministério de Jesus, foi um ministério mesmo de graça e de verdade, cheio da presença do Espírito Santo, mesmo sendo Deus. Por quê? Ele abriu mão da sua glória e aqui na terra ele meu Deus, recebeu a forma corpórea de um ser humano. Então, sendo assim, ele precisou também é, ver o Espírito Santo repousando sobre a vida dele. No ponto 2, Jesus, o Verbo de Deus. O interessante é que quando João apresenta Jesus aqui como o Verbo de Deus, ele cria uma linha atemporal, né? Jesus ele não existiu a partir do mundo, ele já existia antes do mundo. A Bíblia vai apresentar ele como Alfa e como Ômega, como o princípio e como o fim. Ou seja, ele não está limitado no tempo humano. Ele não está limitado nesse tempo cronos que nós seguimos, né? Ele está acima disso. Antes da existência do mundo, ele já existia. E após, quando essa terra ela for sentir a ira de Deus e for destruída, ele vai continuar a existir. Então, Deus, Jesus Cristo, o Verbo de Deus, ele é atemporal. E aí o termo que é usado, verbo, no princípio era o verbo, o termo que é usado aqui é o termo logos, né? E esse termo, em algumas traduções, vai estar escrito como verbo, ou seja, no princípio era o verbo, no princípio era o logos. Alguns vai usar a palavra, no princípio era a palavra, né? E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Você vai achar algumas versões também apresentando dessa forma. Fato é que o termo logos, ele pode significar palavra, mas ele tem um significado dentro da filosofia, ele também tem um significado dentro da filosofia que traz a ideia de razão. Mas a ideia de razão num sentido assim, de um princípio que ordena e que governa o universo. A razão da existência do universo. A razão do universo ele se sustentar. Então, o termo logos dentro da filosofia, na época, trazia justamente essa ideia de a razão da sustentabilidade do mundo e trazendo uma ideia também de ponto de partida do mundo. E aí quando o João ele traz assim, olha só, no princípio, na criação da Terra, era o verbo, ou seja, era o logos, ele está dizendo assim, o princípio ordenador que governa, que mantém, que sustenta o universo, que faz todas as coisas se encaixarem, o logos era Cristo. Então, o logos, o ponto de partida do universo era Cristo. E a gente vai ver essa resposta justamente em Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, que vai dizer: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Olha só, gente, nele tudo subsiste. É como se, né, eu tivesse aqui, né, pegasse Jesus ele estivesse aqui e tudo estivesse subsistindo
por causa dele. Tudo tivesse existindo por causa dele. Na verdade, o termo sub traz até uma ideia de estar embaixo, né? De estar embaixo, não de estar em cima, mas como se Jesus Cristo ele fosse a figura principal para a existência de tudo. Então, tudo subsiste, nada existe. Tudo subsiste, porque tudo dependeu de Jesus para existir. Então, o verbo, o logos, lá no jardim, ou melhor, lá no Gênesis, o logos, a razão da existência de tudo foi o próprio Jesus Cristo. É por isso que aqui o texto vai dizer, ó, sem ele, né, na verdade o próprio João ele vai falar no versículo de número 14, deixa eu ver se é o 14 mesmo, no versículo de número, deixa eu ver aqui, isso, o versículo de número 3 vai dizer, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então está dizendo assim, ó, sem ele nada iria existir. É por isso que todas as coisas subsistem por causa dele. E é por isso que ele é o Logos. E aí, por isso que ele é o princípio, que ele é a palavra, que ele é o verbo, ele é o haja de Deus. Ele é o próprio haja de Deus. Coisa interessante. Ponto 3, a encarnação do verbo, a manifestação do verbo e a luz do mundo. É o primeiro subtópico aí do ponto 3, trazendo justamente que Jesus Cristo ele é a verdadeira luz que foi anunciado justamente por João Batista. João Batista ele não era luz, mas ele anunciou sobre a luz, né? E o próprio texto vai dizer, né, que a luz resplandeceu sobre as trevas, mas as trevas não a compreenderam. E aí, a continuação, dentro do ponto 2 que vai dizer justamente, ó, mas só que a todos que o receberam, ele está falando justamente, né, dos judeus que não receberam ele, do próprio povo escolhido que não recebeu ele, e aí está dizendo, ó, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse termo aqui para os judeus era, sabe, pesado. O privilégio de se tornar filho de Deus. Porque para os judeus havia um afastamento muito grande entre Deus e o ser humano. Né? Havia uma linha de afastamento, né? uma diferença muito grande entre Deus e o ser humano, Deus estando muito acima do ser humano. E, de fato, Deus ele está acima. Então, para os judeus, uma palavra dessa, você dizer que era filho de Deus, era um termo até para eles meio que pesado, né? Eles falar isso aqui. E eles não entendiam, muitos judeus não entendiam. Até Jesus, né, quando ele chamava Deus de Pai, né, o meu Pai que está no céu, e isso para os judeus trazia uma certa, dentre tantos outros fatores, né, trazia uma certa confusão. Mas o ponto aqui que eu quero ressaltar, gente, é que você é filho, eu sou filho, nós somos filhos. E como filhos, nós somos herdeiros. O próprio texto vai dizer, somos co-herdeiros juntamente com Cristo. Somos herdeiros de todas as bênçãos que Deus tem para nós. Muitas das vezes nós não alcançamos essa bênção justamente porque nós não nos colocamos na posição como herdeiros. Nós não nos colocamos na posição que Deus quer para nós alcançarmos essas bênçãos. Existem bênçãos que eu costumo dizer que elas estão numa seara espiritual, elas estão numa dimensão celeste, só que elas já foram derramadas. É como uma nuvem, é como uma nuvem que está pairando sobre os céus e essa bênção ela já está derramada. E nós que precisamos acessá-la através da nossa fé. Quando nós compreendemos a força que nós temos como igreja, como povo de Deus, assim como Jesus falou aí, tudo que pedires em meu nome, quando nós compreendemos isso, e nós, através da nossa fé, acessamos esse lugar celestial, nós conseguimos trazer, nós conseguimos tomar posse de todas essas bênçãos. Mas o problema é que muita gente, infelizmente, não tem uma fé suficiente para isso, não acredita, ou não é nem que não tenha fé, mas ainda não entendeu o privilégio que é de se tornar um filho de Deus.
O privilégio que é, não estou falando aqui, gente, no sentido do privilégio, que vai cair fogo do céu para poder te livrar de alguma coisa, não estou falando disso, estou falando das bênçãos espirituais, e bênçãos que conseguem impactar na sua vida física, na sua vida social, na sua vida profissional, na sua vida financeira, bênçãos espirituais que conseguem impactar toda a área da sua vida. E que tem muito cristão que deixa de experimentar essa plenitude, que é o verdadeiro conceito de prosperidade, não é só a questão financeira, é você ter uma vida plena em Deus. Muita gente não consegue alcançar isso, porque essas bênçãos espirituais, apesar de elas já terem sido derramadas, você precisa, através da sua fé, abraçar elas. Você precisa, através da tua fé, entender que é um privilégio você ser filho de Deus e utilizar desses privilégios. A gente já tem muita perseguição, gente. Na Terra já tem muita perseguição daqui, perseguição de lá, luta contra o pecado. É, 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 então, se você tem algum privilégio, use esse privilégio. Abraça esse privilégio, não despreze esse privilégio, não, porque aí você vai ver só uma vida de perseguição, perseguição, reclamando, reclamando, que só é sofrimento. Então, Deus tem bênçãos também, bênçãos espirituais, e uma das maiores bênçãos, né, é justamente alcançar essa salvação, alcançar essa regeneração. E eu finalizo aqui com o último ponto do tópico 3, que é justamente a manifestação e a habitação do Verbo. Eu disse lá atrás que Deus ele é atemporal. Ele não está preso na linha cronológica, na história do globo, do universo, da Terra. Deus está acima disso. Só que o amor do Pai por nós, ele é tão grande, o amor de Deus é tão grande, que chegou o momento que Deus, ele mandou o seu filho, e o seu filho desceu e interveio na linha temporal. Deus entrou na história através do seu filho. Jesus, ele entrou na história da humanidade. Ou seja, não é mais um Deus que está distante, não é mais um Deus que está longe, mas ele entrou na linha temporal da humanidade, só para poder nos salvar, só para poder demonstrar para nós que eu posso e que você pode. Ou seja, o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. O Logos, o Logos que sustenta tudo. Tudo subsiste por causa dele. Esse Logos agora, ele entra na linha temporal daquilo que ele mesmo fez, daquilo que ele mesmo formou, daquilo que ele mesmo criou. Ele entra na linha temporal do ser humano, entra na história da humanidade, justamente para poder trazer a salvação. É por isso que João 3,16, a gente vai estudar isso mais para frente, vai dizer que o amor de Deus ele é tão grande que não tem uma palavra para expressar. Então ele usa o termo tal maneira. De tamanho o amor que Deus ele teve por nós, pela humanidade. Então eu trouxe aqui um pequeno resumo. Curta esse vídeo, compartilhe, envie aí para os seus amigos, grupos de WhatsApp. Eu quero agradecer a todos vocês, que Deus ele continue abençoando cada um de vocês. Nos vemos na próxima. Um abraço.